Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Nibo. É um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre um tema que a gente considera super relevante para contadores de todo o Brasil. Hoje a gente vai discutir um pouco como o contador consegue valorizar mais o trabalho que ele faz, como ele consegue fazer com que o cliente perceba mais valor no trabalho duríssimo que é feito por milhares de contadores pelo Brasil. Essa palestra vai ter mais ou menos 40 minutos e depois a gente vai abrir para um período de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode ir escrevendo aí, que a gente vai responder todas elas no final da apresentação. Então, vamos começar, sem mais demora. Queria começar compartilhando com vocês aqui o PowerPoint que a gente preparou para essa apresentação. O PowerPoint está aqui. Então, pessoal, como eu falei, o objetivo de hoje é falar sobre como o contador consegue valorizar o trabalho que ele faz, como ele consegue oferecer serviços que também têm um valor percebido maior pelos clientes e como isso tudo faz com que o contador ganhe mais dinheiro no final do mês. Queria começar me apresentando. Eu não sou contador, mas trabalho com finanças há muito tempo. Sou economista, comecei minha carreira no mercado financeiro, depois fui trabalhar em consultoria e depois disso decidi botar a mão na massa. Fui tocar empresas, trabalhei em departamentos financeiros, fui diretor financeiro de algumas empresas de vários portes. E no meio desse caminho eu percebi como é difícil gerenciar uma empresa no Brasil, mas principalmente como é difícil a vida do contador no Brasil. E foi por isso que há cerca de 3 anos, eu e mais alguns colegas decidimos fundar o Nibo, que é uma empresa que tem como objetivo principal ajudar contadores a terem uma vida mais tranquila, a ganhar produtividade nos seus escritórios e a servir seus clientes de uma forma melhor e a serem mais bem-sucedidos. Então é por isso que a gente está aqui hoje falando com vocês. Um dado que sempre chamou nossa atenção ao longo desses 3 anos de trabalho à frente do Nibo é que é um fato que clientes tendem a perceber pouco valor no trabalho e no serviço que ele recebe nos seus contadores. Isso não é minha opinião, mas a gente fez uma pesquisa com empresários do Brasil inteiro e a gente compilou isso em alguns resultados e um dos achados foi que 67% das empresas não recebe nenhum tipo de relatório do seu contador. Além disso, 20% das empresas pensa em trocar de contador nos próximos 6 meses. Isso prova que não só existe um risco grande nos escritórios que talvez não estejam correndo atrás de fazer um trabalho bem feito, prestar um bom serviço, o que justifica, eu entendo, o interesse de contadores de buscarem desenvolvimento e buscar aprendizado, mas eu acho que principalmente isso representa uma grande oportunidade para os escritórios que buscarem ganhar produtividade, buscarem atender melhor os seus clientes. Se você for fazer um cálculo rápido, existem 10 milhões de pequenas empresas no Brasil. Se 20% pensarem em trocar de contador nos próximos 6 meses, a gente está falando de 2 milhões de clientes que podem bater na sua porta em breve. E aí, se você estiver estruturado, se você estiver organizado, você vai conseguir atender esses clientes e crescer sua base de clientes de uma forma bastante importante. A verdade é o seguinte, a vida do contador no Brasil há bastante tempo é muito difícil. E quando a gente fala hoje que o cliente não percebe valor no trabalho que é feito pelo contador, ou seja, não percebe muito valor, isso não é culpa dos contadores, na minha opinião. Isso tem um contexto histórico muito importante que joga muito contra essa dinâmica. O primeiro fato é que a gente viveu décadas e décadas de hiperinflação, né? Então a gente vê esse cartunzinho aí, o camarada fazendo um churrasco, ele fala, meu amor, a inflação comeu nossa comida. Ou seja, o aumento dos preços foi tão grande que o camarada tinha dinheiro para comprar carne num dia, no dia seguinte não tinha mais. E isso afetou diretamente a vida dos contadores. Se você for parar para pensar, no auge da inflação, a inflação chegou a 70%, 80% ao mês. Se você imaginar que um contador demorava aí 1 mês, 2 meses, 3 meses para fechar um balanço de final de ano, a gente está falando desse balanço ficar pronto, e quando ele ficava pronto, ele já não queria dizer mais nada, né? Aqueles números ali não representavam mais o poder aquisitivo da moeda,
você não sabia mais se aquela empresa tinha dado um resultado adequado ou não. Então a verdade é que o empresário brasileiro aprendeu a sobreviver sem um contador que o apoia de perto, em grande parte por causa da inflação. Mas na minha visão, a inflação não é o único culpado. O governo brasileiro também tem implementado uma agenda ultra agressiva de mudança de processos e de implementação de sistemas. E a verdade é que no meio dessa correria de SPED, nota fiscal eletrônica, social, o contador teve que focar em se adequar a essas novas regras do jogo. Ele teve que correr para se adequar, para evitar multas, para evitar que seus clientes fossem prejudicados, e acabou que ele acabou ficando sem tempo para oferecer um serviço mais próximo, um serviço que de fato ajudasse o cliente a gerenciar o negócio dele. Grande parte dos contadores hoje, infelizmente ainda, gastam grande parte do seu tempo cumprindo obrigações, calculando e recalculando impostos, e enquanto isso o cliente que precisa de ajuda para gerenciar o seu escritório, a sua empresa, continua sem essa ajuda ou procurando essa ajuda em outro lugar. Uma ajuda que o contador teria plenas condições de dar e apoiar o seu cliente. Então tudo que a gente vai falar hoje aqui parte da premissa e da hipótese que o contador consegue ganhar produtividade nas suas rotinas principais, no processo de contabilização, no processo de execução de obrigações tributárias, para que ele consiga de fato atender o cliente dele no que o cliente precisa. Então a gente vai falar um pouco mais no final sobre o Nibo. O Nibo é uma ferramenta de gestão financeira para ser usado por pequenas empresas, mas que ajuda contadores a importarem toda essa movimentação financeira para o seu sistema contábil. Ganhando tempo, ele faz essa contabilidade 10 vezes mais rápido, ele consegue atender os seus clientes de uma forma mais próxima e mais cuidadosa. Mas o que é entregar valor para o seu cliente? Essa discussão começou depois da Segunda Guerra, quando empresários não tinham recursos, estavam à beira da falência, e eles tiveram que realmente só focar a energia dele e o dinheiro que eles tinham no que deixava o cliente satisfeito. Eles perceberam que grande parte das atividades que eles faziam, dos investimentos que eles faziam em produto, em serviços, não tinha valor percebido pelo cliente. Eles faziam o que eles estavam acostumados a fazer, mas o cliente não se importava com todo aquele dinheiro que era gasto em diversas outras coisas. Então, oferecer valor, entregar valor para o seu cliente, consiste, na verdade, em prestar um serviço ou oferecer um produto pelo qual o cliente paga e fica satisfeito. Então você já pode começar a pensar, se esse é o caso dos seus clientes, se quando ele compara tudo que ele recebe do seu escritório e ele faz um pagamento no final do mês, se ele acha que ele está fazendo um bom negócio ou não. Isso é uma coisa importante da gente entender, porque historicamente no Brasil é praticamente obrigatório, né, para um empresário ter um contador. E muitos contadores aproveitam dessa obrigatoriedade para oferecer um serviço mínimo. E aí o cliente recebe um serviço mínimo, paga um honorário, mas a verdade é que se o serviço é mínimo, ele vai querer pagar o menor honorário possível. Então por isso que a gente vê hoje uma pressão grande em cima dos honorários contábeis, mas a gente entende que existe oportunidade não só para você se defender dessa redução de honorários, mas também para você aumentar a receita e aumentar honorários ao oferecer um serviço diferenciado para os seus clientes. Como que isso funciona? Vamos pegar um exemplo de um restaurante. Vamos supor que você hoje vai sair para jantar com a sua esposa, você vai sair para jantar com seu marido e você teve uma experiência X nesse restaurante. A experiência X, eu estou chamando aqui do que o restaurante te entregou. Você comeu, você pagou a conta, você foi atendido e você foi embora. Entregar valor é você comparar o que você recebeu do restaurante com o que você esperava, com o que você gosta de comer, ou seja, a comida estava boa ou estava ruim para o seu gosto, com a percepção que você teve do atendimento e também, muito importante, com o valor que você pagou. Então a gente pode dizer que um restaurante entregou valor para você se você acha que o que você recebeu dele valeu a pena comparado com todas as expectativas que você tinha, tudo que você recebeu e o quanto você pagou. Se o que você recebeu for maior do que o que você esperava e o que você pagou, a gente pode dizer que o restaurante entregou valor.
você vai sair do restaurante falando que valeu a pena, você vai sair do restaurante indicando para outras pessoas. É tudo que você quer que o seu cliente faça com relação ao seu escritório. Por outro lado, se o restaurante entregou um serviço ruim, se o restaurante entregou uma conta cara no final, se a comida estava mal temperada, o efeito vai ser o inverso. Você esperava mais, você se sentiu maltratado, você pagou muito dinheiro e você vai sair insatisfeito. Ou você só vai voltar naquele restaurante se ele reduzir o preço, ou você não vai voltar mais e vai falar para os seus clientes não irem nesse restaurante. Então é importante que a gente tenha essa visão, porque geralmente nós temos essa visão com os serviços que a gente usa, né? A gente vai no restaurante, a gente não gosta do serviço de telefonia, a gente não gosta do serviço do banco. O importante quando a gente fala de valor é você se colocar no sapato do seu cliente. Imaginar qual é a percepção que o meu cliente tem do serviço que eu estou prestando. Isso é a base de toda essa discussão que a gente está tendo sobre entregar ou não entregar valor para o seu cliente. Vamos continuar analisando esse restaurante aqui. Isso aqui é uma análise super interessante que a gente consegue fazer sobre o que o restaurante entrega e onde o restaurante foca a energia dele, foca os recursos dele, versus o que você espera como cliente. Então vamos supor que nesse restaurante que você foi, o pessoal está totalmente focado em elaborar uma comida boa. O pessoal gasta 30% do tempo, 30% da energia no processo de cozimento da comida. O pessoal gasta 20% dos recursos comprando insumos de qualidade, gasta 18% do tempo e dos recursos limpando o restaurante, gasta 15% do tempo fazendo trabalho administrativo, gasta 15% da energia atendendo clientes e gasta só 2% do tempo desenvolvendo novos pratos. Então é um restaurante tradicional que não oferece pratos diferentes, tudo continua do mesmo jeito sempre. E vamos supor que o que você valoriza como cliente seja totalmente diferente. O aspecto mais importante para você, por exemplo, é esse aqui, ó. 40% da sua experiência você atribui ao atendimento que você recebe. Então, se o camarada te atender bem, você vai sair feliz. Além disso, a segunda coisa que você mais valoriza quando você vai no restaurante é provar pratos novos, provar pratos diferentes. O resto você não dá muito valor. Por exemplo, se a comida for bem feita, não precisa ser ultra bem feita, você já está feliz, isso é 15% da experiência para você. A qualidade do insumo é 15%, o restaurante não precisa ser o mais limpo do mundo, e o trabalho administrativo que o dono do restaurante tem para gerenciar o escritório, para você não muda absolutamente nada. Isso é verdade para a maioria dos negócios. Se você está gastando muito tempo para gerenciar o seu escritório de contabilidade, você pode saber que o seu cliente não vê valor nenhum nisso, ele vê muito pouco valor. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? O dono do restaurante, ele está focando a energia dele e o recurso dele em coisas que os clientes dele não valorizam. Então, ele está focando em elaborar comida, comprar insumos, deixar o restaurante limpo e fazer o trabalho administrativo, e os clientes não estão nem aí para isso. Os clientes querem justamente o que ele não está fazendo. Eles querem ser bem atendidos, eles querem desenvolver, eles querem novos pratos, eles querem pratos novos, querem novidade. O que o dono desse restaurante tem que fazer? Ele tem que focar menos tempo no que as pessoas não querem, tem que ganhar produtividade em tudo que está acontecendo aqui e tem que correr atrás de entregar o que está aqui embaixo. Se o cliente quer atendimento bom, ele tem que entregar. Nós brasileiros, às vezes, somos um pouco cabeça dura com o que a gente faz. A gente quer convencer o cliente que o que a gente está fazendo é o bom, é o certo. E, na verdade, o processo tem que ser oposto. Se o seu cliente quer vermelho, você tem que entregar vermelho. Não adianta você insistir que o azul é mais legal, que o azul é mais bonito. É por isso que as empresas perdem clientes e é por isso que as empresas sofrem uma competição ruim. Ou então, o que o dono desse restaurante pode fazer é buscar clientes que se adequem com o que ele está oferecendo. Então eu vou procurar cliente que não está nem aí para atendimento, mas que está aí para uma comida bem feita, por exemplo. Mas aí é uma mudança radical de foco de tudo que ele está fazendo. As pessoas que vão no restaurante dele não estão alinhadas com o que ele está oferecendo. E por causa disso, provavelmente, estão insatisfeitas.
Então esse é um exercício super interessante que você pode fazer também para o seu escritório. Vamos pensar aqui um caso um pouco além de um perfil de cliente diferente. Ó. O restaurante continua focando nas mesmas coisas, só que os clientes, dessa vez, eles não estão nem aí para a comida, não estão nem aí para o insumo, nem aí quase para a qualidade do atendimento. Os clientes querem saber é de música ao vivo. E o restaurante está oferecendo música ao vivo? Não está oferecendo música ao vivo. O que vai acontecer com esse restaurante? Vai perder clientes. O cliente só vai lá se o preço for muito baixo, o cliente só vai lá se valer muito a pena, ou se não tiver um restaurante por perto oferecendo o que ele quer. Mas esse restaurante tem uma oportunidade grande de virar um lugar que tem música ao vivo, por exemplo. Isso pode ser uma descoberta que vai mudar a vida do dono desse restaurante. Então isso é importante, porque isso define o sucesso ou fracasso de uma empresa. A mesma coisa acontece para um escritório de contabilidade. O que eu fiz aqui foi trazer um pouco um exercício para a gente pensar. Primeira coisa, aqui nesse exemplo de cima, que eu acabei de dar, está muito claro para a gente, porque a gente fez uma pesquisa, o que o cliente quer. E pessoal, esse talvez seja o principal aprendizado dessa palestra que a gente está falando aqui hoje. Você tem que saber o que o seu cliente quer, você tem que saber o que o seu cliente precisa. Se você não sabe, não adianta, você não vai conseguir entregar valor para ele. E a verdade é que eu vejo pouquíssimos contadores que se relacionam de fato com seus clientes. O contador tende a se relacionar com seus clientes, quando aparece um cliente novo, ele negocia a proposta, negocia o contrato e depois deixa para a equipe dele tocar essa relação. Pessoal, todas as outras empresas visitam seus clientes, fazem uma visita de vez em quando, chamam um cliente para bater um papo, chamam um cliente para almoçar, para saber se o serviço está legal, para saber o que ele quer, o que ele precisa. Os contadores não, estão muito agarrados, cumprindo obrigações, apagando incêndio. Você precisa sair dessa dinâmica para você saber o que você pode fazer para agradar de fato o seu cliente. Então perguntar para ele é super importante. Enquanto você está aqui nessa palestra e não conseguiu ainda falar com os seus clientes, eu trouxe algumas hipóteses aqui. Vamos assumir que os objetivos dos seus clientes são basicamente 4. O primeiro objetivo do cliente é fazer com que a empresa dele cresça. O segundo objetivo é focar no negócio dele. Ele não quer gastar tempo com outras coisas. Ele quer continuar focando no negócio dele. Para quê? Para ele ganhar mais dinheiro no negócio dele. E por último, ele não quer ter problemas. Ele não quer ter dor de cabeça com a Receita Federal atrás dele, não quer ter problema trabalhista. Então esses 4 itens, nesse cliente hipotético que a gente está discutindo aqui, esses itens são o que fazem a diferença na vida dele. Se você ajudar ele a crescer, se você ajudar ele a focar no negócio dele, e ajudar ele a ganhar mais dinheiro, e ajudar ele a não ter problema, ele vai ficar feliz da vida, ele vai pagar mais para você, ele vai te recomendar, e você vai crescer como contador. E aí, o que a gente faz? A gente pode fazer uma análise rápida comparando como escritórios de contabilidade gastam o seu tempo com o que o cliente quer. Então, fiz um exemplo aqui fictício, mas provavelmente próximo da realidade de todos vocês. Vamos supor que o seu escritório gaste aí 35% do tempo com a parte fiscal. Gaste 25% do tempo com rotinas contábeis, 25% do tempo com rotinas de departamento pessoal, 10% do tempo administrando o seu escritório, quando não mais, né? E só 5% do seu tempo oferecendo uma consultoria contábil, conselhos tributários para o seu cliente, e vão parar por aí. Você pode oferecer outras consultorias, mas vamos falar só dessas. A pergunta é, esse tempo que você gasta aqui calculando impostos, cumprindo rotinas tributárias e obrigações, isso entrega valor para o seu cliente, sim ou não? Vamos ver os critérios. O cliente quer fazer a empresa dele crescer, ele quer focar no negócio dele, ele quer ganhar mais dinheiro e não quer ter problema. O que focar em cálculo de impostos ajuda ele? Por enquanto, só ajuda ele a não ter problemas com o fisco, com a receita estadual, municipal e federal. Isso daqui entrega muito valor para ele? Não.
o valor percebido pelo cliente é pouco, porque ele quer 4 coisas e você, por enquanto, só entregou uma. Outra pergunta, rotinas contábeis. Isso ajuda ele ou não a ganhar dinheiro, crescer e por aí vai? Depende. Se você consegue entregar um relatório contábil que tem valor gerencial para o seu cliente em tempo hábil, eu acho que isso tem bastante valor e você consegue convencer o seu cliente que isso tem bastante valor. Por outro lado, se o seu cliente manda informação atrasada para você, você demora para preparar o balanço dele, a verdade é que você só vai ajudar esse camarada a não ter problemas, principalmente agora à luz do SPED contábil. E o valor percebido disso vai continuar sendo baixo. Rotinas de DP, a mesma coisa. Você pode ajudar ele a não ter problemas, mas dificilmente ele vai ganhar mais dinheiro porque você fez uma rotina de DP muito bem feita. Então também tem valor baixo. Rotinas administrativas. O tempo que você gasta gerenciando o seu escritório ajuda ele em alguma coisa ou não? Absolutamente nada. Então todo o tempo que você gasta gerenciando o seu escritório, isso é verdade para todas as empresas, inclusive para a gente aqui no Nibo, não entrega valor para o seu cliente. Agora pensa bem, você presta uma consultoria de vez em quando. Você presta uma consultoria contábil, você ajuda ele a entender o negócio dele, a saúde financeira dele, isso ajuda ele a rever a estratégia, ajuda ele a crescer mais, a ganhar mais dinheiro. Você recentemente ofereceu uma consultoria tributária, ele percebeu que se ele se enquadrasse no lucro real, ele ia pagar menos imposto, porque a margem de lucro dele é melhor do que a margem do lucro presumido. Você ajudou ele a crescer? Ajudou. Você ajudou ele a focar no negócio dele? Ajudou. Você ajudou ele a ganhar mais dinheiro? Ajudou. Você ajudou ele a não ter problema? Ajudou. Qual o valor percebido? Altíssimo. Você basicamente entregou tudo que o seu cliente queria e podia ter de você. Ele quer ganhar mais dinheiro, quer fazer a empresa crescer e você ajudou ele a fazer isso de uma forma fantástica. Qual o problema desse escritório? Ele só gasta 5% do tempo dele fazendo isso. Todo o resto do tempo ele está gastando com atividades que o cliente percebe pouco valor. O que vai acontecer com esse escritório, possivelmente? Ele vai sofrer a competição de outros escritórios que vão oferecer honorários mais baixos. E o cliente, o que ele vai fazer? Ele vai para o escritório que cobra menos. Porque se a atividade é uma atividade de pouco valor percebido, é uma atividade comoditizada, ele vai para quem cobra menos. Não faz a diferença na vida dele. Agora, se você ajuda ele a ter mais resultado, a ganhar dinheiro e a crescer mais rápido, aí você vai me desculpar. Mas ele não vai renegociar valor de honorários com você, porque possivelmente seus honorários vão ser insignificantes diante do valor que você pode gerar para ele, e outro escritório pode bater na porta dele que ele não vai mudar. Você muda de dentista porque um outro dentista falou que vai fazer um valor mais baixo? Possivelmente não. Você vai para uma casa, muda de casa porque a outra casa tem um aluguel mais baixo? Não, você fica numa casa que te agrada, que deixa sua família feliz, que é bonita. A mesma lógica se aplica no serviço prestado por um escritório de contabilidade. Então, pessoal, o que eu queria te motivar hoje aqui, é para que você pense no seu escritório por esse ponto de vista. Abra o canal de diálogo com o seu cliente, pense o que o seu cliente precisa, o que ele quer, e compare isso com o que você está oferecendo. Depois de você fazer isso, eu vou te sugerir, vou te dar algumas dicas de coisas simples que você pode fazer, que já tem mais valor agregado e que já vão ajudar o seu cliente a perceber mais valor em tudo que você faz. Primeira coisa, primeira dica, você já tem um trabalho boçal, um trabalho absurdo, cumprindo dezenas e dezenas de obrigações e cumprindo rotinas contábeis, tributárias e de departamento pessoal. A verdade é o seguinte, pouquíssimos empresários entendem a fundo que rotinas são essas e a importância disso. Então a primeira dica que eu te dou é que você gaste uma energia explicando para o seu cliente a importância do que você faz. Porque se você se mata, se você se descabela fazendo coisas que o cliente não sabe o que é, ele nunca vai valorizar o seu trabalho. Então o que eu sugiro para começar é que você explique muito bem explicado os processos e as tarefas que você tem
para todos os seus clientes, mas principalmente para os novos clientes, porque é um momento muito propício para você fazer isso. Geralmente o cliente vai no seu escritório e aí você tem uma chance ímpar de explicar para ele que o trabalho é boçal, que o trabalho é muito grande, tem que ser feito de forma precisa e que o risco também é grande. Se ele entende isso, a chance dele valorizar o seu trabalho já é muito maior. Além disso, enfatize de forma muito clara as consequências do não cumprimento dessas obrigações. Se o seu cliente tiver plena consciência de que se você não cumprir as obrigações dele, ele vai pagar milhares de reais de multa, ele vai dar mais valor para o seu trabalho. Ele vai ser mais grato por tudo que você faz por ele e vai levar em consideração não o escritório que pede menos, que cobra menos, mas o escritório no qual ele confia. E isso já é uma estratégia de proteção de honorários muito grande, muito eficiente e que está na sua mão. Você já faz todo esse trabalho, por que não valorizar esse trabalho para o cliente perceber mais valor? Outra coisa interessante é que você aproveite algumas mudanças de legislação para explicar essas implicações para os seus clientes. E eu acho que os contadores hoje têm uma oportunidade muito grande de fazer isso, que é o E-Social. O E-Social está aí, os seus clientes vão ter que se adequar. A partir de agora, se o seu cliente não se adequar, ele vai pagar multas, vai gerar estresse entre o seu escritório e ele. Então você tem uma chance muito grande de parar e explicar tudo o que você faz para ele. Recomendo, inclusive, que você faça um evento no seu escritório, se você puder, faz um café da manhã, chama seus clientes de 10 em 10, de 15 em 15. Isso vai ser uma chance muito grande de você treinar os seus clientes, explicar para eles e valorizar o que você faz. Além disso, existe uma coisa que eu tenho visto cada vez mais em escritórios de contabilidade, que é o escritório de contabilidade, de fato, assumir o departamento financeiro dos seus clientes. Isso geralmente não se aplica para todo porte de cliente, para todo tipo de cliente, mas é uma fórmula que funciona muito bem para aquele empresário que está começando, que está sozinho e que não entende nada de finanças. Eu estava em Fortaleza alguns meses atrás, conversando com um contador que é parceiro do Nibo, e ele me explicou uma situação interessante. Ele falou: Gabriel, eu estava negociando os honorários contábeis com o cliente, eu queria cobrar dele R$700 para fazer a contabilidade dele. E ele não queria, achava caro. Aí, de repente, eu cobrei R$1.200 a mais para não só fazer a contabilidade, mas também fazer o contas a receber e o contas a pagar dele. Ele fechou na hora. Por que ele fechou na hora? Porque ele nunca vai conseguir contratar uma pessoa boa por R$1.200 para fazer as finanças da empresa dele. E você vai conseguir ter uma pessoa capacitada que vai fazer as finanças de várias empresas ao mesmo tempo, e isso é um serviço adicional que você oferece para o seu cliente. Geralmente é um serviço que é uma solução ganha-ganha, ou seja, é bom para o seu cliente, porque ele jamais vai ter um serviço dessa qualidade pelo valor que você pode oferecer, e você vai aumentar a sua receita, vai aumentar a sua margem de forma expressiva. Além disso, se você mesmo já faz o contas a receber e o contas a pagar do seu cliente, imagina só a moleza que é fazer a contabilidade. Você não tem mais que ficar correndo atrás do seu cliente por documentos, não tem que ficar correndo atrás dele por informações, principalmente se você usar o Nibo para fazer a gestão financeira dos clientes dele, e a gente já tem escritórios de contabilidade que fazem as finanças de 50, 60 clientes e usam o Nibo para todas essas empresas, a contabilidade sai automatizadamente. Então, é uma relação ganha-ganha, você aumenta a receita, aumenta a margem e ainda reduz custo e horas gastas na hora de fazer a contabilidade. Terceira dica, é uma coisa que eu também vejo cada vez mais, mas ainda encontro contadores que relutam um pouco em fazer isso. Pensa bem, se o seu cliente não quer que você faça as finanças dele, ele eventualmente vai contratar alguém para fazer isso. Tenho certeza que vocês já viram isso milhares de vezes. O cliente quer contratar a pessoa mais barata possível para fazer um trabalho que essa pessoa não sabe fazer. E aí, isso não só torna um caos as finanças dele, mas também torna um caos a relação da empresa com o seu escritório. Muitos contadores, inclusive, perdem clientes por causa disso, porque o cliente contador contratou uma pessoa que não sabe fazer contas a pagar e contas a receber, e o caos tomou conta. Pensa bem, por que você não pode ajudar o seu cliente a entender de finanças? Por que você não pode treinar
as pessoas que ele contrata em processos básicos de finanças. Então você pode fazer isso. A gente mesmo no Nibo tem uma palestra sobre gestão financeira básica em 3 passos. A gente ensina empresários e pessoas que trabalham no departamento financeiro a se organizarem. Você pode usar essas apresentações, pode usar esse conhecimento, pode usar o seu conhecimento próprio para treinar essas pessoas. E por que não cobrar por isso? Eu tenho certeza que seus clientes, alguns deles, sem dúvida, estão dispostos a pagar por esse tipo de serviço. Você pode ajudar a disseminar uma boa cultura de gestão financeira nos seus clientes e, por que não, oferecer um serviço de consultoria financeira no qual você apoia os sócios e os donos da empresa no processo decisório. Então, não só você treina a pessoa que é mão na massa, que está tocando quantas a receber e quantas a pagar, mas por que não você se reúne com o sócio da empresa uma vez por mês para olhar os relatórios gerenciais, olhar os relatórios contábeis e ajudar essa pessoa a tomar decisões, a entender o que está acontecendo com o negócio dela, o que está acontecendo com a empresa e como melhorar. Quarta dica, também super importante e eu vejo cada vez mais. O contador, pessoal, ele é a primeira pessoa que o empresário que está começando aborda. Todo empresário precisa de um contador. E geralmente o contador é a primeira pessoa com quem esse camarada conversa. É a pessoa que ajuda ele a abrir empresa, ajuda ele a tocar o negócio dele no começo. E por que você não pode ajudar esse empresário a entender exatamente as necessidades do negócio dele para oferecer um sistema de gestão financeira para ele? Ou oferecer para ele um sistema ERP mais completo, operacional, se ele tiver uma operação mais complexa. Por que não ajudar ele a contratar uma solução de ponto eletrônico para controlar a frequência dos funcionários? Se você tiver esse conhecimento, se você tiver essa rede de contatos, você pode fazer isso. Só fazendo isso você já entrega muito valor para o seu cliente. A gente tem visto aqui no Nibo cada vez mais contadores cobrando dos seus clientes para ajudar na utilização do Nibo. Para ajudar, por exemplo, a definir as categorias financeiras que ele vai usar. Ah, vem cá, você é uma empresa prestadora de serviços? Então por que a gente não cria essas categorias aqui, cria aquelas ali? Isso geralmente uma pessoa que se especializa nisso, no escritório de contabilidade, faz isso em meio-dia, num cliente, cobra um valor aí por hora, uns 400, 500 reais, e o cliente paga isso feliz da vida, porque ele não tem esse conhecimento e não tem essa informação. Então você de fato ajudou ele a fazer isso, e sempre que a gente vê isso acontecendo, a gente vê isso se desdobrando em outros serviços de consultoria, que o contador acaba prestando. Há um serviço de consultoria de planejamento financeiro, de orçamentação, e por aí vai. Quinta dica, por que não você ajudar o seu cliente a encontrar bons advogados? Todo empresário na vida dele vai precisar de um advogado, se não mais de um, e todo empresário ao longo da sua vida vai contratar advogados muito ruins, porque infelizmente tem muito aí, e advogados muito caros. Isso quando ele não contrata advogados ruins e muito caros. Vamos supor que você simplesmente monte uma rede de relacionamento com advogados do universo civil, do universo trabalhista, do universo tributário, do universo societário, e você simplesmente indica esses profissionais para os seus clientes. É importante que você confie nesses profissionais e, por que não, que você negocie taxas, custos por hora diferenciados para os seus clientes. Se o camarada fosse diretamente no advogado, ele pagaria R$200 por hora, mas como é seu cliente, ele tem um desconto de 20%, 25%. Além disso, você consegue ajudar o seu cliente a encaminhar a necessidade dele para o advogado. Isso aqui já é uma consultoria que você está prestando. Tenho certeza que todos vocês, contadores que também são empresários contábeis experientes, já viram pessoas que foram contratar um advogado, pediram, encaminharam mal uma demanda, o camarada gastou 20 horas e isso custou uma fortuna. E o trabalho não serviu para nada. Você consegue ajudar o seu cliente a encaminhar isso de uma forma adequada e, por que não, juntar as pontas, apresentar bons advogados para os seus clientes, oferecendo uma condição diferenciada para eles. Só fazendo isso você já está ajudando muito o seu cliente.
Ainda nessa linha, tenho certeza que você sabe como é difícil ter um serviço bem prestado por um banco. Não estou falando nada novo, já tive contas de empresas em tudo que é tipo de banco e sempre sofri para falar com o gerente, para conseguir aumentar limite de crédito, para conseguir autorizar um pagamento em cima da hora, porque os gerentes têm um número gigantesco de clientes e todo mundo sofre na mão de gerente. Mas eu sei, e você também sabe, que existem bons gerentes aí fora. E quando a gente encontra esses bons gerentes, a gente tem que guardar eles próximo da gente. Então imagina se você monta uma rede de relacionamento com bons gerentes e você apresenta esses gerentes para os seus clientes. Todo gerente precisa bater meta para abrir contas, precisa bater meta para abrir, para vender produtos e serviços, e você pode ser uma pessoa que está no meio do caminho. Como você faria isso? Primeiro você cria essa rede de relacionamento. Essa rede, se você é um contador que tem essa pegada de relacionamento, provavelmente você já tem, mas é bem fácil de você fazer. Você precisa entender as necessidades específicas dos seus clientes. Alguns clientes têm necessidades mais sofisticadas de comércio exterior, precisam de linhas de crédito, outros não precisam de nada, precisam de tarifas baixas, de taxa baixa de boleto, e você aos poucos vai conseguir encaminhar seus clientes para bons gerentes. Eu conheço contadores que dão 3 telefonemas e os gerentes vão visitar os clientes dele no escritório. Olha que serviço fantástico. O seu cliente teria que ficar numa fila de banco procurando um gerente, aquela relação infernal, e você conseguiu fazer com que um gerente de banco vá visitar o seu cliente na casa dele com um produto adequado e com um serviço adequado para a necessidade dele. Coisas simples que fazem uma diferença brutal na percepção que o seu cliente tem do serviço que você presta. Dica 7. Por que não apoiar o seu cliente no recrutamento para funções financeiras? Já falei aqui, o seu cliente possivelmente já contratou pessoas inadequadas para a função, ele quer pagar o menos possível e isso atrapalha a sua relação com a empresa. Agora imagina se você ajuda o seu cliente a definir o perfil adequado para o que ele precisa. Se você ajuda ele a pensar estratégias de recrutamento. Pô, vem cá, o que funciona hoje é o quê? É anunciar no jornal? É anunciar num Cato da vida? É contratar uma empresa de recrutamento para um cargo mais avançado? Com o tempo, você vai criando esse entendimento, você vai criando sua rede de conhecimento no meio de empresas de recrutamento e você consegue oferecer isso para os seus clientes. E os seus clientes vão ser eternamente gratos a você por você ter feito isso. Por último, pessoal, dica 8. Pensa bem, um contador é uma pessoa que está numa posição ultra privilegiada e que atende geralmente clientes de todos os segmentos. Por que é que contadores não ajudam os seus clientes a fecharem negócio entre si? Você tem um cliente que tem uma empresa gráfica e você tem um cliente que precisa de cartões de visita. Por que você não apresenta um para o outro? Demora 3 segundos e se você fizer isso, as duas empresas vão ficar agradecidas a você para sempre. Você tem um cliente que organiza eventos. Você tem outro cliente que precisa de um evento. Olha que você está com a faca e o queijo na mão. Por que você não estimula esse contato e esse encontro entre essas empresas? Se você fizer o seu cliente ganhar dinheiro, ele nunca mais vai largar o seu serviço de contabilidade. Se você ajudar ele a ganhar um cliente, esse camarada vai te amar para sempre. E você geralmente tem isso na sua carteira, você consegue fazer isso. Para isso funcionar, você só precisa ficar de olhos abertos nas pessoas que você encontra, na sua base de clientes, para encontrar esses casamentos, essas parcerias possíveis. Por que não organizar eventos com os seus clientes para que eles se conheçam? Por exemplo, aproveita que vem o E-Social aí, faz um café da manhã no seu escritório e chama 15 clientes, 10 clientes. De preferência clientes que possam ter negócio entre si. E você no começo desse café da manhã, você pede para eles se apresentarem. E aí já vai sair negócio. Eu já vi sair negócio num evento desse. Um contador chamou a gente para apresentar o Nibo, para fazer uma palestra sobre gestão financeira, e saiu negócio entre os clientes ali, só porque eles se encontraram, e todos os outros
clientes, mesmo os que não fecharam negócio, ficaram super felizes com o evento, porque o contador ajudou eles a ganhar mais dinheiro. Se você conseguir fazer isso, acabou, pessoal. Seu cliente vai ser para sempre fiel a você e não vai ser R$300 a mais de honorário que vai fazer com que ele saia. Você consegue fazer ele ganhar muito mais dinheiro do que isso e você vai diluir o seu honorário em tudo que ele presta, em tudo que ele gasta. Então, pessoal, recapitulando, ensine a importância do que você faz para os seus clientes. Você já gasta muito tempo e muita energia cumprindo obrigações. O que você precisa agora é garantir que ele entende e valoriza tudo que você faz. Se você tiver o conhecimento, tiver a energia e a disposição, por que não? Crie uma área no seu escritório para você assumir o financeiro de alguns clientes. Minha sugestão é que você comece pequeno, contrate uma pessoa só para fazer isso com experiência em tesouraria e vá crescendo aos poucos. Por que não? Treine e preste consultoria financeira para os seus clientes, para os funcionários dos seus clientes. Indique, treine e customize sistemas. A gente aqui do Nibo está aqui para te ajudar a fazer isso e ganhar dinheiro fazendo isso. Indique bons advogados. Apresente bons gerentes de banco para os seus clientes. Apoie os seus clientes em processo de recrutamento. E, por que não, use a sua rede de contatos e de clientes para que os seus clientes fechem negócios. Pessoal, tenho certeza que se você ficar de olho aberto e tiver essa listinha aqui impressa na frente da sua mesa todo dia, você aos poucos vai começar a perceber oportunidades de entregar mais valor para os seus clientes. Você vai atrair clientes mais satisfeitos, esses clientes vão te recomendar mais, você não vai ter pressão de honorários, você vai conseguir repassar valor maiores para eles e no final do mês isso vai fazer uma diferença gigantesca no seu negócio. O que eu queria fazer agora é te mostrar uma forma de ganhar produtividade para que você consiga ter tempo para entregar valor ao seu cliente dessa forma. Que forma é essa? É basicamente usando o Nibo. Então eu queria mostrar para você o que é o Nibo. O Nibo é basicamente um software de gestão financeira. Esse daqui é o nosso site. Você consegue se cadastrar e fazer um teste de 30 dias. Se você quiser testar o software de gestão financeira, você clica aqui em Comece Agora. E se você quiser testar a interface do contador, através da qual você importa a movimentação financeira dos seus clientes para o seu sistema de contabilidade, basta clicar aqui em Para Contadores e clicar aqui em Quero Usar. Uma vez que você se loga na ferramenta, isso daqui é o que você vê. Então o Nibo é uma ferramenta de gestão financeira multi-empresa. O seu cliente, ou você, se você quiser gerenciar seu escritório de contabilidade, você consegue gerenciar mais de um CNPJ aqui, de uma forma bem tranquila. Você consegue convidar pessoas para acessarem as informações da sua empresa. Então vamos supor que o seu cliente tem um sócio, ele quer quer convidar o sócio para acessar as informações financeiras da empresa dele. Ele só fala de que empresa ele quer convidar e manda um convite para o sócio. Ele pode customizar o perfil de acesso, definir o que o sócio vai ver, o que o sócio não vai ver. Agora eu vou entrar numa empresa aqui chamada Padaria Bom Pão e a gente vai ver como a ferramenta está estruturada. Então, o seu cliente vai ter uma aba chamada Empresa, onde ele vai ver o resumo da empresa dele, de uma forma super simples. Ele vai ter uma aba onde ele vai ver todos os dados dos clientes, todos os dados dos fornecedores, todos os dados dos funcionários, dos sócios e uma parte de análise e relatórios. A primeira coisa que ele vai ver é um resumo da posição de caixa dele. Quanto ele tem em cada conta bancária. Então ele tem R$87 mil no banco. Aqui no canto ele vê como tem evoluído o saldo total do banco dele. E aqui na linha pontilhada ele já vê a projeção de fluxo de caixa. Então não só ele está cheio de dinheiro do banco, mas vai ficar com mais dinheiro em breve e vai fechar o mês de uma forma bem tranquila. Aqui embaixo do lado esquerdo ele vê tudo que tem para receber em aberto. R$562 mil para receber desse cliente. Desses 562, ele já tem 522 vencido desses clientes aqui, então ele já pode ligar para os clientes cobrando. E aqui ele vê uma a uma as próximas contas que ele tem a receber.
E aqui do lado direito ele vê tudo que tem para pagar em aberto, R$ 73 mil para pagar, R$ 33 mil vencido e uma a uma as próximas contas a pagar. Uma coisa interessante é que todo dia de manhã o empresário recebe um e-mailzinho lembrando a ele tudo que ele tem para pagar naquele dia. Aqui do lado esquerdo ele vê em verde como tem evoluído os recebimentos. Quando ele clica aqui, ele vê o que compõe esses recebimentos. E quando ele clica na barra vermelha, ele vê tudo que compõe os custos e despesas deles. Então é uma forma super simples dele saber como que ele está gastando o dinheiro dele. O sistema começa a ficar super interessante quando eu clico na aba de cliente, por exemplo. Eu vejo uma lista com todos os clientes que eu tenho, nessa lista aqui. Eu vejo uma coluna com tudo que está em aberto e uma segunda coluna com tudo que está vencido. Então, para um escritório de contabilidade que gerencia suas finanças no Nibo, é muito fácil manter a inadimplência sob controle. O contador consegue gerenciar aqui, ranquear aqui por contas a receber em atraso. Ele consegue, de uma forma bem tranquila, clicar no nome do cliente e telefonar para ele para saber por que essa conta está atrasada. Quando eu clico aqui no nome do cliente, o que eu vejo aqui do lado direito é toda a vida desse cliente comigo. Então eu cliquei, por exemplo, na dona Maricota, aqui eu vejo os contatos dela, eu vejo um resumo financeiro, vejo anotações, eu vejo documentos que eu consigo anexar aqui, então contrato, proposta e por aí vai. Aqui eu vejo tudo que eu tenho para receber em aberto, próximas contas a receber estão todas aqui, e últimas contas recebidas estão todas aqui. O interessante é que quando eu clico numa conta a receber que está em aberto, eu vejo que eu tenho a possibilidade de anexar aqui documentos. Então aqui o seu cliente anexa nota fiscal, comprovante de pagamento e por aí vai. E todos esses documentos ficam disponíveis para o contador no final do mês, para você fazer a contabilidade do seu cliente. Também é super fácil emitir e enviar boleto. Se eu quiser emitir e enviar um boleto aqui, ó, eu só clico aqui, eu falo para quem eu vou mandar, aperto em emitir e enviar. E aí, de uma forma super simples, com um clique, eu emiti um boleto aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu vejo aqui o boleto do Itaú, que eu acabei de emitir. E quando esse camarada finalmente me pagar, eu venho aqui, eu falo em que conta bancária ele me pagou, e eu aperto em receber. Então, pessoal, algo muito parecido na aba de fornecedores. Eu consigo gerenciar meus fornecedores aqui, gerencio meus funcionários, gerencio meus sócios. Eu não perco de vista quanto que o sócio botou de dinheiro na empresa, quanto ele tirou. E aqui eu vejo um relatório gerencial. Então eu vejo, por exemplo, os indicadores físicos relevantes da empresa, quantas obras tem em andamento naquele mês, quantos funcionários eu tenho alocados. O empresário consegue definir aqui esses indicadores um a um. E aqui ele vê um demonstrativo de fluxo de caixa, separado por fluxo de caixa operacional. Então eu vejo aqui receitas menos custos, menos despesas. Ele tem uma ideia se a empresa dele está dando dinheiro ou não. Ele vê fluxo de caixa de investimento, ou seja, se ele está comprando ativos fixos ou não. E aqui ele vê o fluxo de caixa de financiamento. Se ele pagou empréstimo, se ele pegou dinheiro em empréstimo do banco, sim ou não. E o mais interessante é que é um relatório navegável. Então eu consigo, por exemplo, clicar aqui e ver o que são esses 20 mil reais de receita aqui. Quando eu clico aqui, eu vejo tudo que compõe esses 20 mil reais. E eu consigo clicar aqui, ver o documento anexado e por aí vai. Além disso, eu consigo gerenciar minhas contas bancárias aqui. Então eu vejo aqui que eu tenho Caixinha, HSBC, Itaú. Eu também consigo fazer conciliação bancária. Então quando eu clico aqui em conciliar extrato pendente, eu vejo aqui as transações que eu importei do banco. Eu consigo importar um arquivo FX. E aí eu fiz, por exemplo, lá, pacote, eu paguei R$ 42,90 a título de taxa, por exemplo. Eu consigo falar que eu paguei para o Banco do Brasil a título de taxas e contribuições. Quando eu clico em OK, ele automaticamente faz essa conciliação aqui para mim. Então isso é muito legal, porque essa movimentação financeira já vai para o contador de uma forma conciliada. Além disso, a gente criou aqui, eu deixei para uma empresa que tem um contador conectado, uma aba chamada contador. Então nessa aba, o
empresário consegue se comunicar com seu escritório de contabilidade. Ele pode, por exemplo, mandar uma mensagem aqui, referente a recálculo DARF. Olá, pessoal. Poderiam, por favor, recalcular esse DARF? Eu consigo anexar o DARF aqui, consigo definir para quem eu vou mandar essa mensagem. Então, vou mandar para a pessoa responsável do departamento fiscal aqui e mando. Quando eu mando essa mensagem, isso aparece no NIBO lá da pessoa do escritório de contabilidade e também dispara um e-mail. Além disso, o empresário clica aqui em equipe, ele vê toda a equipe do escritório de contabilidade que atende ele. Então, ele tem um ramal, tem um telefone para fazer esse acompanhamento ali de uma forma super simples. Então, pessoal, o NIBO é uma ferramenta de gestão financeira para pequenas empresas, para ser usado ou para você, por você, para gerenciar o seu escritório de contabilidade, ou pelos seus clientes, que não tem nenhum sistema de gestão financeira legal. O NIBO custa R$ 49,50 por empresa. Você pode escolher se você paga isso ou se seu cliente paga diretamente. E o mais legal de tudo, você consegue importar a movimentação financeira do seu cliente para o seu sistema de contabilidade de uma forma ultra simples. Como isso funciona? Você vem aqui em configurações, você define que sistema de contabilidade você usa. Então, ele já está integrado com mais de 30 sistemas de contabilidade, incluindo os mais importantes aí, Alterdata, ProSoft, Domínio e por aí vai. Então, vamos supor que eu use Alterdata. Vou salvar aqui. Depois, eu convido a minha equipe para acessar o NIBO do meu escritório. Então, eu falo que empresas esses funcionários vão acessar, vão ter acesso. E depois, eu clico aqui. Eu venho aqui na empresa, por exemplo, consultoria em moda. E aí, importar a movimentação contábil para o meu sistema vai ser super simples. A gente já está terminando, pessoal. Queria dar uma corridinha aqui para dar tempo para o pessoal fazer pergunta para quem tiver. Mas importar isso para o seu sistema contábil é super simples. Você basicamente vem aqui em configurações. Você preenche aqui com um plano de contas do seu sistema contábil. Então, eu tenho, por exemplo, um caixinha e o HSBC. E eu falo qual o código resumido dessas contas no meu sistema contábil. Qual o código resumido de receita com serviço. E por aí vai. Depois que eu fiz isso, eu clico aqui em gerar arquivo contábil. Eu falo que período eu quero contabilizar. Eu aperto em próximo passo. E aí o que o NIBO faz já é puxar toda a movimentação financeira do seu cliente, transformar isso em lançamentos contábeis com um benefício muito grande. É que você ou seu analista contábil pode fazer ajustes aqui, se for o caso. Então, se o cliente classificou um negócio errado, você pode simplesmente mexer aqui e mudar a conta de débito, por exemplo. Com algo que é mais legal ainda, você consegue ver o documento que o camarada anexou ali. Então, se ele anexou uma nota fiscal, eu consigo ver a nota fiscal e fazer o ajuste desse lançamento aqui de uma forma bem simples. Depois que eu fiz essa análise, eu clico aqui em gerar arquivo contábil e está aqui gerado o arquivo para ser importado para o meu Alterdata ou para qualquer um dos outros 30 sistemas que eu já uso. Então, pessoal, é isso que a gente queria falar para vocês. A gente acha, eu acredito piamente, que os contadores estão passando por um momento de crise no Brasil, porque as obrigações são muito grandes e os clientes não percebem valor nisso. Então, muito trabalho com pouca percepção de valor é uma equação ruim para o contador, obviamente, mas eu tenho encontrado frequentemente escritórios que têm conseguido entregar valor para os seus clientes. E eles fazem isso ganhando produtividade em tudo que é braçal, em tudo que não tem valor agregado para o cliente e oferecendo coisas que o cliente precisa. E para você fazer isso, você precisa estar próximo do seu cliente e conversar com ele.